Vamos partir agora para o segundo tópico da lição, que vai tratar sobre a desconstrução da feminilidade. E eu quero destacar para você aí, lembrando do nosso comentário inicial, da nossa introdução aí da lição, nós temos 3 itens a ser conversados sobre o ativismo feminista, sobre a liberdade sexual e depois nós vamos falar sobre os ataques da família tradicional. Então, para esse primeiro tópico, nós temos aí essa estrutura que a lição traz, para que você possa destacar também em sala de aula, mostrando que foi no século XIX, na região da Europa e nos Estados Unidos, que ocorreu essa primeira onda feminista. Destaque da sua maior reivindicação das mulheres na época, elas queriam ter os direitos iguais aos homens, e foi aí de grande facilidade e aceitação, porque ela se polarizou bastante na busca aí do direito ao voto igualitário como os homens tinham. Mas aí no século XX, uma segunda onda do feminismo, ela vem com mais força buscando a luta aí por direitos reprodutivos e na sua chamada liberdade sexual. Entra em destaque, você pode colocar esta ativista Simone, que viveu de 1908 até 1986, onde se estabelece aí uma das máximas que, dentre várias pautas que o feminismo tem, é a questão de que a mulher não nasce mulher, mas ela se torna mulher, E isso foi uma máxima aí que surgiu dentro desse movimento, feminista, dentro desse século XX, liderado aí por essa Simone, E esse ativismo, ela acabou avançando, ela foi se ampliando para as discussões que temos hoje, bastante popular nos dias de hoje, o termo, a condição da discussão do gênero, E esse movimento acaba tomando aí uma conotação aí de empoderamento da parte da mulher, Um termo aí que eu pelo menos tenho visto muito comum, até mesmo dentro das igrejas evangélicas, não depreciando o papel da mulher de forma alguma, pelo que nós estamos aqui buscando aí a ensinar sobre esta feminilidade bíblica, qual Deus valoriza, mas é importante ressaltar que muitas ideologias que partem, às vezes até mesmo de algumas lideranças de grupos de mulheres, têm usado esse termo empoderamento. A mulher tem que se empoderar, e esse empoderamento aí, muitas vezes elas não percebem, são ações ou atitudes que são alimentadas por um movimento de ativismo feminismo, ou seja, que está na pauta aí do feminismo, e que se a gente não tomar cuidado, estou dizendo que é errado o termo, ela pode ter uma conotação aí dupla, ou no mínimo abrir aí uma porta de oportunidade para que outras ideologias defendidas do movimento feminista passam a ser cultivadas dentro do meio cristão, em detrimento do que a palavra de Deus genuína, a palavra de Deus tem ensinado, E isso é muito perigoso. Então fica aí um alerta aí para que as mulheres, e por que não dizer também os homens que estão na liderança das igrejas, atentem para esse ponto muito sensível, Você pode destacar dentro do ativismo feminista, que também agora em 2011, passado recente, a partir desse fenômeno da Universidade de Toronto, lá no Canadá, se introduziu o slogan, também conhecido como o meu corpo, minhas regras. E nós, Igreja de Cristo, nós como cristãos, nós devemos afirmar e defender os direitos das mulheres, sim, bem como combater qualquer tipo de discriminação a elas, porém, ao mesmo tempo, como diz aí a revista, e eu ratifico, confirmando, nós devemos deixar bem claro que o feminismo é uma ideologia que tem buscado desconstruir os valores bíblicos, Então a gente tem que tomar muito cuidado, Às vezes dentro de algumas palestras, algumas reuniões, com o intuito de trazermos ali um incentivo da mulher para elas produzir aí, as suas, uma forma do seu papel diante da sociedade ou até mesmo dentro da igreja, nós estamos muitas vezes trazendo dentro do conteúdo
em vez de ser uma pauta bíblica para incentivo, acaba sendo às vezes sem saber. Quero dizer isso, né? Quero acreditar na inocência, mas sabendo que o movimento ativista feminista, ela não tem nada de inocente, né? Mas ela tem aí a sua intenção de trazer aí para dentro das igrejas também a sua ideologia. E muitas vezes a base da argumentação ela tem mais fruto nas pautas feministas, ativistas aí secular, do que realmente o que a Bíblia ensina para o verdadeiro posicionamento da mulher, né? E como a palavra do Senhor fala, né, que isso é sinal dos sinais dos tempos, é que haveria homens amantes de si mesmo. Dentro desse tópico a gente sabe que existe aí o homem e a mulher, né? Não é só o homem, mas nisso também está também a mulher. Nós vemos aí que esse cuidado ele é pertinente, porque haveria homens amantes de si mesmo, mais amantes dos seus deleites do que amigos de Deus. Haveria também pessoas que não suportariam essa doutrina, mas tendo comichão no ouvido, amontoariam para si doutores conforme suas próprias concupiscências, conforme seus próprios desejos, né? E isso é importante que venhamos ressaltar aqui, porque a mulher, ela tem aí sido alvo desses ataques, e que por vezes, como já disse, ela vem sido divulgada até mesmo dentro das igrejas, né? Com essa ação de mulher empoderada e tal, mas não alimentadas e ensinadas unicamente com a palavra de Deus. E às vezes semeia um pouco a palavra de Deus, mas traz as pautas feministas aí do movimento ativista aí. E aí, uma vez a porta aberta, se nós não vigiarmos, outras coisas vão adentrando gradativamente. Por isso o conselho que nós temos da parte do Senhor é trazer aí a palavra de Deus. Foi assim que Paulo, ele orientou seu filho na fé, instando ele em tempo e fora de tempo: pregue a palavra, Timóteo, pregue a palavra. Isso ele incentivou todos os seus filhos na fé. A Tito, a Timóteo principalmente: pregue a palavra, rapaz. Você conhece desde pequenas, né, as escrituras sagradas, divinas letras, que te farão aí um homem abençoado. E você fazendo isso, pregando, levando esta palavra, você vai salvar não só a ti mesmo, mas todos aqueles que te ouvem. Mas quando nós buscamos dentro do bojo das pautas feministas, principalmente as mulheres, trazendo isso para a condução da sua forma ideológica de conduzir diante de Deus como cristã, ela vai se perder, vai errar e vai levar outras ao erro. E dentre esses erros, nós temos aí o segundo item desse tópico, que busca destacar esta erosão da feminilidade a partir do ativismo feminista. Tem aí também a suposta liberdade sexual, né? Então está aí o segundo item. A Bíblia se refere ao sexo como algo prazeroso entre o homem e a sua mulher, e que eles estão dentro dos limites do casamento. Então, quando você olha para a palavra de Deus, você tem que observar e buscar trazer, né, a questão que nós estamos abordando aí, da liberdade sexual. Nós temos que trazer para a igreja conhecimento. O que Deus fala a respeito do sexo? Nós vamos ver aí que é algo prazeroso. É algo que deve ser feito entre o homem e a mulher dentro dos limites do casamento. Nós já trouxemos aqui, eu vou reforçar para você também mais uma vez. Olha aí. Provérbios capítulo 5, versículo 18, mas depois nós vamos destacar também o versículo 19. Bendito o seu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Quando você então aqui, eu vou preparar aqui para colocar para você o versículo de número 19. Olha só o que está dizendo aí. Acabei colocando os dois ao mesmo tempo aí para você. Olha o que está escrito aí. Seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, sacie-te
os teus seios em todo o tempo. Tá vendo? Sexo não é para ser feito só no momento que vai ser feita a procriação. Ah, não, vamos planejar agora fazer nosso filho? Então agora a gente pode fazer sexo. Não, olha o que a Bíblia fala aí. Olha que coisa maravilhosa que a Bíblia traz para nós. Meu Deus, está saltando aqui. Não é para saltar não, eu quero que fique na tela aqui, para que todo mundo veja. Eu quero destacar aqui, eu só estou posicionando para melhor posicionar aqui. Olha aí, como serva amorosa e gazela, sacie-te os teus seios, e todo o tempo, e pelo teu amor ser atraído perpetuamente. Então, se alguém perguntar para você, não, a Bíblia, nós temos que lutar contra ela porque ela está ultrapassada, porque ela resume o papel da mulher no seu relacionamento somente para a procriação e somente para ser dona de casa. Tá aí não, ó. Dentro dessa liberdade que a mulher busca, ó, sexual, né, e que tem trazido dentro da pauta feminista aí uma degradação da moral da mulher, né? Você vê aí o que a Bíblia nos ensina a respeito do sexo, né, como algo prazeroso entre o homem e a mulher dentro do seu casamento, né? Então a satisfação deve ocorrer dentro do matrimônio e ser precedida aí de amor mútuo entre ambos, né? Não é algo mecânico para a simples satisfação da carne, mas feita com amor. E dentro desse momento você pode destacar também, vou colocar para você aí na tela aí, ó, o texto bíblico que está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 e 4. Marido, pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido, tá? A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido, e também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no a mulher. Essa leitura que eu trago a vocês aqui, ela fez parte da leitura bíblica diária, quando nós lemos ali na quarta-feira. Lá nós lemos do versículo 3 até o 5. E aqui eu estou destacando aqui até agora o 4, mas eu vou colocar o 5 para você também aí, ó. Né? Olha o que está dizendo aí. Que não é para defraudar um ao outro. Ou seja, não é para deixar de ter esse relacionamento, né? A não ser que fala aí por consentimento mútuo por algum tempo, para que você possa se aplicar, quem sabe aí a oração, mas depois deve o que? Se ajuntar, né? Para que Satanás não vos tente pela sua incontinência, ou seja, por você não estar cumprindo o seu papel, não estar cumprindo aí a sua parte dentro do processo aí do seu relacionamento, tá? Então, dentro desse entendimento, de destacar essa erosão da feminilidade, nós temos que primeiro mostrar o que Deus ele tem mostrado, né, dentro da sua palavra. E nesse ponto, então, destacar que o feminismo e esse modelo que eles têm colocado, ele é repressivo e ele deve ser combatido em busca dessa libertação sexual da mulher. Então, esse movimento feminista, volto a repetir, esse modelo, ele é repressivo e ele deve ser combatido, tá? Em busca dessa libertação sexual da mulher aí, na defesa dessa ideologia, né, em que o movimento ativista tem colocado aí, requer que nenhum tipo de e nenhum modo de relação sexual deve ser considerado certo ou errado. E nós vamos ver aqui que a liberdade que o Senhor tem reservado para nós, ela se limita dentro do âmbito matrimonial, entre o esposo ou entre a esposa, e ali se completarem mutuamente no seu amor. Não é simplesmente para a pauta, para a procriação, como eles acusam. E dentro dessa pauta ativista, infelizmente o que eles querem é a libertação sexual para que eles possam praticar todo tipo de relação sexual, considerada certa, errada ou não. Você pode apresentar aí o texto de Romanos, capítulo 1, como nós temos abordado aí na lição anterior, né, quando falou sobre o tema da desconstrução da masculinidade cristã. Nós trouxemos aí alguns textos bíblicos aí, aludindo à referência de Romanos, capítulo 1, sobre o uso antinatural da sexualidade. O homem e a mulher, né, fazendo aí, na sua defesa,
para seus próprios desejos desordenados da carne, a busca de estar mulher com mulher ou homem com homem, corrompendo a relação sexual. Então, quando ela vem com esse movimento da liberdade sexual, ela acha que ela deve praticar qualquer tipo de sexo. Seja não só buscando licenciosidade na prática, sem compromisso, fora do âmbito do casamento com outro homem, mas buscando também os seus relacionamentos de mulher com mulher, assim como nós estudamos de homem com homem na lição anterior. Aqui está a licenciosidade que eles buscam, inclusive, da iniciação precoce dentro da área sexual da mulher. A prática entra, como nós estamos abordando aqui, a prática da homossexualidade, fornicação, adultério, prostituição. E nós vamos ver aí, conforme diz a palavra do Senhor. Vou colocar para você na tela aí um versículo. Importante você também abordar. Está em 1 Coríntios 6,10. Olha o que a palavra fala. Não erreis, nem devasso, nem idólatra, nem adúltero, nem efeminado, nem sodomita, nem ladrão, nem avarento, nem bêbados, nem maldicentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Ora, se o Senhor tem falado na sua palavra, e isso implica até em salvação, porque eu e você, como um cristão, vamos aceitar e aderir ou querer ter como papel, principalmente você mulher, o movimento de feminista, você como cristã, aderir e passar a defender o movimento feminista? É incompatível você querer ser uma cristã e ainda se dizer feminista, porque simplesmente você compactua com algumas pautas em algumas áreas em que a própria palavra já declara, né? E você não precisa de nenhum movimento feminista para te apoiar. A questão da igualdade do homem e da mulher, tendo sim os seus papéis diferentes, mas diante de Deus feito à imagem e semelhança do Criador. E que quando você abre a oportunidade para se dizer feminista, não adianta, você acaba aceitando ou entrando em conflito com a fé que você diz que professa. Porque dentro desse movimento, eles querem que nenhum modo de relação sexual possa ser considerado certo ou errado. Isso é o que eles pregam dentro da sua pauta feminista. Achando que a mulher, ela pode, tal como o homem, eles dizem que o homem pode, mas o homem não pode. Mas ele pratica, assim como então agora a mulher passa a praticar, tendo aí fora do seu relacionamento sexual, fora dos padrões determinados pela Bíblia, que é dentro do matrimônio, a praticar aí a fornicação, o adultério, a prostituição, a licenciosidade da prática sexual ainda precoce, e é as pautas que eles estão abrindo. E aí envolve a homossexualidade, e nós temos visto aí, à luz da palavra de Deus, como temos colocado, eu volto para você na tela aí, olha o que o texto diz, falando de forma objetiva dentro dessa área que nós estamos abordando. Adúltero não herdarão o reino de Deus. Efeminado, diz lá no texto final, também não vai herdar o reino de Deus. Sodomita também não vai entrar no reino de Deus. Assim como tantos outros classes aí de atitudes, de frutos carnais que o homem sem Deus pratica. Mas muitos, dentro agora falando desse tema que nós estamos falando do ativismo feminista, que é esse tópico que nós estamos abordando, dessa desconstrução da feminilidade, está aí a liberdade, entre aspas, liberdade sexual, que tem trazido o seu bojo essas práticas. E eu volto a falar, alerto você, mulher cristã, que em vez de estar ensinando as mais novas, baseado na palavra de Deus, como deve ser o comportamento de uma jovem, como ela deve se preparar e guardar-se para um momento correto, segundo os princípios da palavra de Deus, e dentro ali do seu matrimônio agora, na área, dentro do matrimônio correto, segundo a palavra de Deus, ter aí, a sua alegria, como diz o texto aí, bendito o manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade, correto ali, tendo aí, como manancial, alegrar-se ali, tendo ali o homem e a mulher ali se amando mutuamente, saciando-te os seus seios
em todo tempo, né, sendo atraído por ela perpetuamente. A Bíblia não condena o sexo, mas tendo aí a mulher e o homem pagando a sua devida benevolência um ao outro, né, não defraudando o outro, como diz a palavra aí, como é a prática em que nós entendemos aí, que é o que o movimento ativista feminista quer combater na busca dessa libertação sexual, onde não quer ser considerado em nada aquilo que é certo ou errado, ou seja, pode tudo, né? Não entendendo a mulher a consequência em que ela tem imediata até pelos resultados dessas práticas. A mulher ali que dentro de um relacionamento libertino, o homem também tem suas consequências, né? Tem sim, mas a mulher biologicamente ela tem essa consequência imediata. Essa semana eu estava, vou ampliar aqui a tela para falar um pouco com você mais de perto. Eu estava vendo alguns vídeos dentro você pode pesquisar aí, a internet está cheia, sobre esse ativismo feminista, né? Eu vi uma mulher ela colocou ali uma placa em uma mesa ali na Avenida Paulista, né? E ela abordava ali um tema, dizendo assim: eu não sou feminista, né? Me convença do contrário, que eu devo ser, né? Como se fosse assim, uma mensagem. E ali então aceitava, chegavam outras mulheres e participavam ali da entrevista. E elas ali mutuamente conversavam sobre vários temas e abordavam a feminista e a não feminista, duas mulheres, apontando os seus pareceres. E eu achei interessante o comentário que uma delas, uma vez, essa que estava defendendo que eu não preciso do movimento ativista para defender a minha posição de mulher, e a outra abordando: não, eu preciso. Então essa que colocou ali a placa, me convença ao contrário, que eu tenho o que eu necessito do ativismo, né, feminista. Ela abordou assim: olha, sobre essa questão do que eu quero trazer a você aqui, a consequência imediata em que a mulher hoje, no seu papel de libertinagem, ela quer sair para a balada, para as festas, e tal qual os homens, que também têm a sua responsabilidade e a sua atitude errada sendo colocada em pauta, que quer ali, se relaciona com várias mulheres na noite. A mulher quer ter o seu mesmo privilégio, como se isso fosse privilégio, ter vários homens na noite, não atentando para o princípio da palavra de Deus, entendendo sim que a mulher, dentro do mundo geral pecaminoso, acaba sendo discriminada, porque o homem é tido como garanhão, né? Que se ele está ali com várias mulheres na noite, na balada, né? E ele passa a ter várias mulheres ali na noite, mas a mulher passa a ser discriminada. Olha o tema que elas conversam, por achar que ela deve ficar dentro de casa e ela não pode estar com o homem fazendo isso. Então elas acham que dentro desse movimento feminista, a liberdade do sexo não tem certo ou errado, porque a mulher também tem o direito de passar a noite com todos os homens quanto que elas quiserem, mostrando aí, tentando se justificar numa prática errada do homem, a liberdade que ela quer ter na sua prática como mulher, deturpada, errônea, não medindo as consequências, e precisando se escudar dentro do movimento feminista essa sua liberdade, e colocando a palavra de Deus em segundo plano, ou em plano algum, E aquela mulher que diz, afirma ali: eu não preciso do feminismo para me defender, ela aborda aí, junto com aquela outra, mostrando para aquela outra mulher que defende o feminismo dentro dessa ótica que eu estou trazendo a vocês aqui, ela mostra algo que eu quero trazer a vocês. O homem está errado, a mulher está errada nessas práticas. Um erro não justifica o outro. E o outro ponto que ela traz ali: ao homem tem as suas consequências? Tem. Ele vai ter ali no tempo que elas estão abordando ali a consequência de ter que assumir uma paternidade que ele não estava preparado. Ele vai ter que pagar ali a pensão, Enfim, tem as consequências. Tem as consequências da própria criança, que é fruto daquele relacionamento, que vai nascer num lar desestruturado, muitas das vezes, ali desprezado tanto por um, ou às vezes por outro, ou pelos dois, Daí advém aí, quando não realizou ali o aborto, que é algo criminoso, terrível, mas a criança toma ciência de como ela veio surgir,
e que não foi algo planejado, e quem sabe às vezes passou na mente, acaba se descobrindo mais à frente, né? Porque às vezes os pais pensam que os filhos não sentem lá no ventre, né? Mas vê aí a influência de uma rejeição que talvez outrora teve antes do seu nascimento, né? Muito cuidado nisso. Mas a mulher ali abordava para aquela feminista o impacto biológico imediato que passa a existir na mulher. Uma transformação como resultado daquelas libertinagens, do fruto da sua liberdade sexual que tanto ela busca, né? Acaba por surgir ali naquela noite, por ter contato com vários homens dentro do seu rol de liberdade, né? E não se... Estou falando da prevenção, né? Que alguns podem dizer, mas desde que se previna, pode, né, pastor? Não, não pode. E nas suas consequências gera ali um filho, né? E ali então começa a gerar outras consequências, porque o ato, a influência dentro da mulher é imediata. E depois ela tem que fazer DNA, o rapaz tem que fazer DNA para descobrir quem que é o homem que é o pai realmente daquela mulher, daquela criança, aquela menina, aquele menino que vai crescer, que vai nascer. O resultado daquela irresponsabilidade, fruto de uma ideologia, né, maligna, podre, e que muitas vezes também é dado a ela, não foi planejado, vai tirar sua liberdade, amanhã você não vai poder vir para balada de barriga. Tira essa criança, filho, e parte para outra, e vamos continuar, né? Meu corpo, minhas regras. Veja, irmãos, veja, querido ouvinte, o resultado de um fruto da deturpação da cabeça que ocorre tanto na cabeça do homem e da mulher, que se deixa alimentar pelo pecado. E nesse tema do ativismo feminista que nós estamos colocando aqui, abordando nesse tópico, principalmente aí da liberdade sexual, que nessa esteira dessa ideologia, dessa liberdade, o quanta coisa errada traz. O comentarista traz aí na esteira, vem o aborto, nessa esteira vem a gravidez indesejada, a desconstrução da família. São aí radicalizados pelo ativismo ideológico desse movimento. E é importante que você, professor, aluno, sabe, pesquise, traga na sala de aula também esses temas. Eu pensei em trazer aqui uns vídeos, mas estaria muito longo. Está cheio na internet. Pesquisa, né? E veja aí o quanto é perigoso, e passe para a sala essa postura, e que infelizmente até a razão pela qual nós estamos abordando dentro do meio cristão, não foi isso, acho que veio trazer essa informação aqui na lição para simplesmente trazer uma informação daquilo que acontece no mundo, não. Foi para alertar, porque esse movimento feminista está entrando dentro das igrejas. Um sapatinho de algodão o inimigo tem entrado. E se você que é líder, você que lidera grupo de irmãs, de jovens que estão aí aspirantes ao casamento, se você não aprendeu o que é o correto, como é que você vai ensinar as mais novas? E se você que se acha aí já envolvida dentro desse sistema, possa ter da parte do Senhor aqui esse alerta, possa ter da parte do Senhor aqui essas pautas aqui em reflexão, e possa pedir misericórdia a Deus, perdão dos seus pecados, se você tem se deixado envolver por esses pensamentos, mas que nesse momento agora, à luz da palavra, você possa ter esclarecida na sua mente qual é a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque é o que eu vou colocando para você aí, ó. Eu vou repetir aqui, ó, o texto aí de 1 Coríntios aí, ó, capítulo 6, versículo 10. Isso implica em salvação. Implica em você não entrar no reino de Deus. E se você apoia essas pautas, você está ensinando coisas erradas, misturadas, dentro da igreja. Com esse tal de empoderamento feminino, mulheres empoderadas. Veja que a palavra do Senhor vai trazer para você uma outra conotação de empoderamento do que essa conotação que muitas vezes você está trazendo para dentro das igrejas sem perceber, com as suas ideologias. Tome muito cuidado. Esse é o alerta que nós trazemos aqui nessa reflexão, dentro dessas pautas que nós temos
aprendido aqui da parte do Senhor, através dessa lição. Vamos falar aí agora um pouco sobre os ataques da família tradicional. Deixa eu me posicionar aqui para trazer para você, dentro desse tópico agora, o terceiro item, os ataques da família tradicional. Né? É importante você ter em mente agora que as Escrituras, né, a palavra de Deus, ela tem nos ensinado, né, o casamento monogâmico, né? E a pauta ativista feminista, né, dessa desconstrução que nós estamos estudando aí nesse segundo tópico, dessa erosão da feminilidade, né? A partir do ativismo feminista e essa suposta liberdade sexual, ela traz também o ataque à família tradicional, tá? E isso aí, você cristão, você deve estar aí atento, para que você não caia, né, nesse engodo, nesse engano, em que a família não, hoje é relacionamento aberto, a Bíblia está desatualizada. Não, tanto que estão aí tentando desconstruir a Bíblia, estão tentando aí trazer aí uma revisão, ou cada um criando a sua própria Bíblia, né? Existe uma Bíblia aí, que vocês bem conhecem aí, não quero entrar em detalhes, mas estão aí trazendo aí uma revisão, onde tudo aquilo que é de interesse a esse sistema, inclusive desse movimento ativista feminista, somado a essas outras pautas homossexuais, liberação do aborto e tantas coisas, eles estão aí ajustando para que o indulto, o inconstante, ou aquele que está mais preocupado em buscar os seus prazeres do que ser amigo de Deus, ele aí acaba por aderindo a essas práticas, né? E aceitando essas coisas erradas, né? Por isso nós temos aí, irmãos, que ter consciência no nosso coração, na nossa mente, em todos os momentos da nossa vida, a palavra de Deus como escudo e fortaleza para nós. E é por isso que nós temos aí que se apegar à palavra de Deus. A Escritura ensina que o casamento é monogâmico, então creia. Pastor, mas onde a palavra do Senhor tem falado sobre isso? Ora, quando Deus ele fala ao homem, deixará pois o homem, seu pai e sua mãe, uniciar sua mulher, ele está dizendo que é monogâmico, não é para uniciar as suas mulheres. Vou colocar um texto para você, Mateus 19, 5 e 6. Tá? Mateus 19, olha aí que está na tela. O texto que eu acabei de citar de cor aí. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Aqui não fala mulheres. Serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não separe o homem. Então, você pode destacar isso aí. E sempre entendendo que Deus colocou o homem para liderar a sua família, tá? Você destaca que o casamento é monogâmico, você destaca que o casamento é heterossexual entre o homem e uma mulher, e ele é indissolúvel, conforme o versículo 6 de Mateus 19. E ainda enfatiza dentro desse momento, que tem o homem como líder da família. Vamos ver o que a palavra do Senhor fala para nós aí, ó. Dentro do texto, agora destacando aí Efésios 5 e 23. Olha o que a palavra de Deus traz para nós. Porque o marido é a cabeça da mulher. Estamos aí enfatizando o homem como líder da família. A Bíblia enfatizando o homem como líder da família. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Porém, ele próprio o salvador do corpo. Você sabe o que a gente acaba escutando, infelizmente, no meio evangélico. Quando é citado esse ensino, de Efésios capítulo 5, versículo 23, esse aqui, ó, esse mesmo. Sabe o que muitas vezes é colocado? É colocado o seguinte: olha, a Bíblia fala que o marido é o cabeça da mulher. Eles abandonam a parte sequencial desse versículo
E diz assim, eu concordo até que o marido é o cabeça da mulher, mas a mulher é o pescoço. Então, o homem tem que só olhar onde a mulher quer. O homem tem que ser, ele é guiado pela mulher. Isso, irmão, é uma pauta embustida aí do movimento feminista que brota na boca de muitas mulheres tidas como mulheres cristãs. Daí você vê o quanto o veneno deste mal, dessa filosofia maligna, já está incutida dentro das igrejas. E o ponto que o que a palavra do Senhor está ensinando é que o marido é a cabeça da mulher, mas leia a outra parte, a parte B do versículo, como Cristo é a cabeça da igreja e Ele próprio Salvador do corpo. A mulher tem que entender que não há demérito nenhum o homem ser a sua cabeça, porque a própria Bíblia assim afirma, como também Cristo a cabeça da igreja. Eu imagino, pergunto você, irmã cristã, você acha certo a igreja determinar a Cristo como ele deve ser? Ou é Cristo que determina dentro da sua palavra o seu querer? E aí, como é que fica? O homem é sua cabeça, mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, estamos ligados a Ele enquanto nós obedecemos os seus mandamentos. Quando obedecemos a sua palavra. Assim como Cristo ama a igreja, e o amar a igreja não é fazer o que ela quer. Há uma reciprocidade. Deus libera a bênção sobre aquele que, estando ligado ao corpo de Cristo, obedece a cabeça. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se buscardes, o encontrareis. Se o deixardes, Ele também vos deixará. Você quer saber onde está escrito isso? Um texto em 2 Crônicas, capítulo de número 15, versículo 2, a parte B. O Senhor está convosco enquanto você está com Ele. O Senhor é a cabeça. E Ele tem colocado o marido como cabeça da mulher, assim como Cristo é a cabeça da igreja. É simples entender o papel do homem, da sua liderança na família. Quando a mulher de cristão, o homem cristão, ele vai também entender o seu papel, e a mulher o papel do homem, o papel dela, na família, do relacionamento da igreja e Cristo. E assim, como sendo aí, olha, sendo Ele quem? Cristo, o próprio Salvador do corpo. Assim também, o marido, ele vai fazer e batalhar para também ser aí o Salvador da mulher. Ou aquele que vai amá-la assim como Cristo amou a igreja. Quando você olha esse texto, deixa eu ver se eu deixei preparado aqui, dentro dessa reflexão. Eu vou colocar para você aqui, ó. Eu vou ler para você Efésios capítulo, vou colocar para você tela cheia aqui. Vamos ler aqui a Efésios, direto na Bíblia aqui, ó. Efésios capítulo de número 5. A continuação desse texto é importante, irmão. Irmãos, queridos ouvintes. Todos nós aprendemos. O que está na tela que eu coloquei para você foi o versículo 23. Mas olha o versículo 24. Eu vou ler para você aqui, ó. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, você está entendendo? A sujeição arrepia o couro das mulheres. A coluna fica arrepiada. Insuportável, não posso ouvir. É os comichão no ouvido que dá. Não suporta essa doutrina. Por quê? Porque tem na mentalidade coração alimentado com os pensamentos ativistas feministas. Mas quando lê a palavra e entende que a questão do auxílio, como nós temos colocado aí, Jesus Cristo, o próprio Deus, Ele é o nosso escudo, nosso auxílio, a nossa fortaleza. Não há nenhuma depreciação em se auxiliar. E aqui também, olha, versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher e também Cristo a cabeça da igreja, sendo Ele o próprio Salvador do corpo. Quando a mulher não assume o seu papel e o homem não assume o seu papel, a família se corrompe. Agora, quem o Senhor colocou como liderança? Não é o homem? Quando a mulher ela quer tomar a liderança, é ela que acha que ela acerta, e não se sujeita àquilo, assim como Cristo espera que a igreja se sujeite a Ele,
a família desestruturada. Veja o papel e a importância da família, na estrutura da família. Versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, sujeita a seus maridos. Não aqui, mas o que a mulher ativista feminista faz? E com suas ideologias estão dentro da igreja. E você sabe disso quando elas se arrepiam a falar nesse tema. Falou em sujeição, elas se sentem inferiorizadas. Falou em sujeição, elas se sentem desprezadas. Elas se sentem diminuídas. Agora, você acha que Cristo considera a igreja diminuída? Sendo ela que deseja, e ele se entregou a si mesmo por ela na cruz do Calvário? Entregando-se a si mesmo por ela, uma demonstração maior de amor? Você acha que essa sujeição que a Bíblia está ensinando, ela está depreciando a mulher? Sendo que ela mostra que essa sujeição deve ser tal qual Cristo. A igreja se sujeita a Cristo, a mulher deve se sujeitar ao homem. Você acha que é depreciativo? Não é questão de achar, não. É questão de observar que, na verdade, ela está sendo alimentada por esse movimento ativista feminista de fora. Essas ideologias do feminismo. E isso tem prejudicado a família. Isso é a razão de que muitos lares estão sendo destruídos. Por isso que a Bíblia fala, a mulher sábia, a virtuosa, que nós vamos estudar no capítulo 31 de Provérbios, no tópico 3, ela edifica a casa. A tola derruba com as mãos. Né? Olha aí o versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher sejam tudo sujeitos aos seus maridos. Dá sequência também no seu estudo aí. Vós, maridos, versículo 25. Amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando pela água, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. E o que então o homem e a mulher que segue os princípios da palavra de Deus vai fazer? Vai seguir isso. E o que o homem e a mulher que está alimentado por esses movimentos feministas, por essas ideologias, vai fazer? Vai repudiar isso aqui. Ficou claro? Ficou claro porque nós estamos estudando aqui sobre os ataques à família tradicional e o quanto eu e você, seja homem ou você mulher, que tem aí o seu esposo, pode estar não contribuindo para o avanço e o crescimento da sua família, conforme os princípios da palavra de Deus, ou trabalhando contra. Porque o Cristo aqui, como diz o próprio texto, ele se empenha a amar e a dedicar-se à igreja para a santificar. Aí quando o marido cristão ele vai lá e corrige a mulher, essa roupa aí não está legal. Ela acha que o homem está depreciando ela. Mas ele está preservando. Ele está buscando santificar a mulher perante este mundo que está aí, colocando a mulher como objeto de simplesmente de desejo. Onde a sensualidade fala mais alto. Cristo tem preservado a igreja, como o homem muitas vezes tem dentro do lar tentado buscar, mas a mulher não, é eu que sei, a vida é minha. E aí ele não entende o papel do homem, está buscando preservar a sua esposa. Ensinar segundo a palavra, porque fala purificando-a na lavagem da água pela palavra. Não aceitam que muitas vezes o marido ensinar, não aceitam o marido dar a orientação à luz da palavra de Deus. É certo que alguns homens, e eu sei que isso está dentro do pensamento pecaminoso, que é errado, parece que desejam até que a sua mulher seja desejada pelos outros. Mas isso é errado. Tem muitos homens que já estão também alimentados e deturpados com esse ensino maligno, aonde não há certo e errado dentro da área sexual, e aceitam aí tantas outras práticas advindas deste mundo pecaminoso, desse espírito maligno, e que nós temos que clamar o sangue de Jesus, sim. O sangue de Jesus tem poder. Orar e repreender e buscar aprender a palavra de Deus para poder ensinar o que é correto dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Participar, sim, da escola bíblica dominical também para aprender, mas isso vem dentro de casa, vem dentro do lar, aqui está escrito.
para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula. Mas se a mulher e o homem continuar aceitando as ideologias feministas, aonde a mulher diz, como diz aqui, o movimento feminista que aconteceu aí no século XX, século XXI, liderados aí no slogan Meu Corpo, Minhas Regras, aonde a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher, e para ser mulher tem que ter essa liberdade sexual para fazer todas essas aberrações, não só a mulher, mas o homem, que nós temos visto aí, tanta torpeza, tem recebido em seus próprios corpos a consequência. Então entenda você, homem de Deus, entenda você, mulher de Deus, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, que a igreja de Cristo está em constante batalha contra esse espírito do mal, e você deve se posicionar. Não adianta achar você que você vai ficar aí dentro da igreja, aceitando parte da ideologia do mundo, que você vai morar no céu. Infelizmente isso não é possível. Mas se eu e você abrirmos o nosso coração para seguir a vontade de Deus, nós vamos ver aí a luz. Aprofunda-se nesse texto de Efésios. Aprofunda-se. Deus há de conceder grandes vitórias e bênçãos para a sua vida. Versículo 28. Assim deve os maridos amar sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. E o versículo 29. Nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta, ou seja, a preserva, como também o Senhor a igreja. Então a preservação em que compete aos homens exercer as suas esposas e a sua família como um todo, é a mesma maneira de sustento e preservação em que Cristo concede à igreja. E veja que não é fazer tudo o que ela quer. Você acha que Deus aceita tudo, essa liberdade de pensamento? Quer pensar assim? Pense. Mas Deus aprova essas ideologias em que nós temos visto aqui à luz da sua palavra e através aqui dessas reflexões que nós estamos fazendo, corroboradas com esses comentários da revista da Escola Dominical. A estrutura, nós temos cristãs, já temos falado aqui, ela é monogâmica. É o homem e a sua mulher. É heterossexual, não é homossexual. É indissolúvel. Não é como muitos estão fazendo, casa aqui e descasa ali, arruma outro parceiro, não gostei, troco. Já que é para casar, já que então tem que casar, e até algumas aceitam dissolver o casamento, mas amanhã estão casando com outro. E não foi assim que o Senhor determinou. Ah, pastor, mas a Bíblia está dizendo que Moisés, ele permitiu, por causa da infidelidade conjugal, e também por causa da dureza do coração, que desse carta de repúdio. Mas quando você vai ver Jesus Cristo sendo questionado a respeito disso no Novo Testamento, a respeito desse tema, você vai ver o que Jesus respondeu àqueles que indagaram a respeito disso. Nesse tópico da lição, capítulo 19, versículos 5 e 6, aonde nós aprendemos no versículo 5 e 6, que eu coloquei para você na tela, eu vou colocar novamente aqui, vou voltar aqui, Mateus aqui, 19, quando fala sobre a questão que nós destacamos aqui do casamento, da estrutura da família, do casamento ser monogâmico, heterossexual indissolúvel, destacamos aqui o versículo 5 e o versículo 6, certo? Mas se você ler o capítulo 19, você vai ver que Jesus, versículo 1, aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, quando ele estava falando sobre outros temas que trazem aí o capítulo 18, sobre o perdão do pecado de um irmão, sobre a parábola do credor incompassivo, traz aí o texto, a partir do versículo 1 do capítulo 19, a seguinte expressão, preste bem atenção, olha o que a palavra do Senhor diz. E aconteceu, para falar para você sobre esse tema de que alguns dentro da área do casamento querem ficar trocando de homem, e alguns se justificando porque ele cometeu adultério, eu posso casar com outro. Olha aqui, e assim vai trocando, porque não gosta, provoca ali uma ação de incontinência, aí seja por parte do homem ou por parte da mulher, ele trai,
Ele traiu, agora me dá a liberdade de eu casar. Não quero mais ele, e aí amanhã constitui casamento. E aí agora vai saber se foi fruto único de uma exclusividade de infidelidade, ou foi por uma displicência do cumprimento do papel, seja de um dos cônjuges, do homem ou da mulher, né, de cumprir o seu papel como mulher, como homem, de não se negar um ao outro, porque há muitos que têm esse tipo de prática. E aí o inimigo, ele semeia ali a sua sementinha, e sai lá a mulher caindo, o homem caindo, e achando que amanhã tem liberdade por esse ato do adultério, então agora eu posso casar com o outro. Vamos ver o que Jesus ensina. É uma verdade nua e crua que nós temos que ensinar à igreja. E aconteceu que, concluindo esse discurso, falando sobre Jesus, né? Ele saiu para Galiléia e se dirigiu aos seus confins da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no muita gente e curou-os ali. Versículo 3. Então chegaram a pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo a ele: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Tentando pegar Jesus, né, em alguma coisa, olha aí. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea? Versículo 4. E disse, que é o versículo 5, que nós temos aí colocado na tela para vocês aí. Vou voltar eles na tela aí, para você acompanhar agora esses dois na tela. Portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, são uma só. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Qual então a resposta desse texto que nós lemos agora? O versículo 5, o versículo 2, nós vemos que ele é uma resposta a uma pergunta feita no versículo 3. Quando os fariseus, tentando-o, disseram-lhe: é lícito o homem repudiar por qualquer motivo? Aí você vai observar o versículo 6, né? A expressão de Jesus falando: portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. E aí eles disseram para Jesus, versículo de número 7. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Eles estavam aqui fazendo referência ao texto lá de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Vamos ler lá? Olha aí, vamos abrir um parênteses aqui. Vamos lá. Eles estavam fazendo referência a esse texto. Deuteronômio, capítulo 24. Se não me falha a memória, estou referenciando aqui nessa expressão, né? Deuteronômio 24. Olha o que o texto diz. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, então ele dará por escrito repúdio. Ele o dará na sua mão e o despedirá da sua coisa, da sua casa. E dentro dessas coisas feias que ele está achando ele aqui, é uma atitude com a qual ela teria já contraído relações sexuais com outro homem. Foi-lhe dado o direito de dar carta de repúdio. Se esse último homem aborrecer e se fizer escrito o repúdio, versículo 2 de Deuteronômio. Se ela, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e esse último homem a aborrecer, e lhe fizer por escrito repúdio, e lhe o der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se esse último homem, que a tomou para si, vier a morrer, então o primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra, melhor dizendo, em que o Senhor teu Deus te dá. Lembrando que nós estamos aqui num ensino sobre
pergunta do versículo 3 que disseram para Jesus: é lícito um homem repudiar a sua mulher? Eles fizeram alusão de Moisés, né? Que lá está dizendo que Moisés mandou dar carta de repúdio e divorciar, né? E mostrou ali um dos motivos, né? Que essa coisa feia, dentro dessa coisa feia, você entrando em mais detalhes ali no estudo, você vai observar que estava ali a prática do adultério, né? Porque se ela foi reservada para ele, e se ela não se conservou impura, né? E antes do casamento ela contraiu ali relações com outro homem, aquele homem observando, então ele fala: não, ela não foi reservada para mim, ela pecou, né? Então dava carta de repúdio para ela, e ele tomou conhecimento disso lá no momento do ato, né? Sexual. E aí então agora ele dava carta de repúdio e ia ela casar com outro, né? Na época de Moisés. Vamos ver o que Jesus tratou essa causa quando foi questionado a respeito desse tema. Disseram eles, versículo 7, Moisés mandou carta de repúdio, repudiá-la, tal, né? Fez uma pergunta para ele. Por que Moisés então mandou carta de repúdio, já que tem que só a morte separa? Jesus disse aqui, ó, disse-lhes a eles que perguntaram, mas Jesus que está dizendo: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas, no princípio, não foi assim. E eu vos digo, palavra de Jesus, porém que qualquer que repudiar a sua mulher, senão por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Então, se ele fala aqui, qualquer que repudiar sua mulher, não ser por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. O Senhor não estava aqui dando legalidade para haver separação. A regra continua, só a morte separa. Mas aqui está dizendo, se o homem repudia a mulher, não sendo por prostituição, ou seja, ela não te traiu, certo? Ela não te traiu. No caso do homem para a mulher não te traiu e você pediu o divórcio e quer divorciar, se você aqui, ó, casar com outra, mesmo que a outra seja uma virgem, você cometer adultério. Por quê? Porque você está ligado à sua esposa até a morte. E aqui, o que casar com a repudiada? Agora não estou falando de uma mulher que foi repudiada, tá? Também, olha lá, o que casar com a repudiada? A mulher, ela já teve contato com o homem, né? Ela foi repudiada. O que casar com ela, né? É cometer adultério. Por quê? Ela foi repudiada por causa do adultério. E então, se casar com ela, vai se constituir adúltero. Por quê? Porque ela está ligada com o seu marido até a morte. Não é porque ela foi repudiada que ela foi adúltera, ela pecou, ela errou, ela está liberada. E muita gente entende essa palavra de forma errada. Pastor, você está fazendo uma aplicação fora do contexto. Não, querido, não estou fazendo aplicação fora do contexto. Palavra do Senhor Jesus. Ele disse, foi por causa da dureza do coração que Moisés fez aquilo. Mas no princípio não foi assim. No princípio não é assim o correto. Vale aquilo que o Senhor continuou dizendo. Quanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas aqui, ele confirma no versículo 29, digo-vos, porém, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de prostituição, ou seja, não sendo por causa de adultério, não sendo por causa de corrupção sexual, certo? E se casar com outra, comete adultério. E nós temos visto muita gente dentro desse contexto, aceitando se casar com mulher que já foi repudiada por outro marido. E a gente sofre
Por não entender isso. Você acha que está certo? Você acha que está correto? Deus, em sua palavra, está dizendo aqui. Disseram, pois, aos seus discípulos, quando ouviu essa palavra de Jesus: se assim é a condição do homem relativa à mulher, não convém casar. Verdade. E ele, porém, disse a ele: nem todos podem receber essa palavra, ou seja, de ficar sem casar, mas só aqueles a quem foi concedido. Porém, há eunucos que assim nasceram no ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos, no sentido mental, por causa do reino de Deus. Quem pode receber isso, que receba. Palavra de Jesus Cristo. Tem gente que não aguenta receber isso. Quer viver no erro? Fica à vontade. Mas Jesus Cristo alertou na sua palavra. Então, a gente não pode querer justificar um erro com outro. Há aqueles outros que defendem que está correto, no sentido dessa palavra que eu vou dizer agora, em que uma mulher não é obrigada a ficar dentro de casa junto com o marido que a espanca, que a agride. E eu não estou falando isso só no sentido verbal, no sentido físico, melhor dizendo, mas até mesmo no sentido verbal. Assim como uma mulher também, um homem não é obrigado a ficar dentro de uma casa vivendo com uma mulher em que não o respeita, em que o agride também, não só no sentido físico, mas também no sentido verbal. Contudo, se você quiser viver segundo a palavra, como eu falei, não é obrigado. Se quer se separar, separa. Só que é o seguinte: se você contrair matrimônio com qualquer outra pessoa, seja o homem ou seja a mulher, ou aquele que contrair relacionamento com houve separação do casal, por causa disso, e quiser se casar de novo, seja o homem ou a mulher, aquele a qual casar com ele ou com ela, se tornará adúltero. Por quê? Porque só há legalidade dentro desse processo de separação, segundo Jesus Cristo falou no versículo 9, aquele que for por causa da prostituição. Quem pode receber isso, que receba. Se você acha que por causa do reino de Deus você não quer receber, não receba. Mas essa é a palavra que o Senhor Jesus Cristo traz no ensino em Mateus capítulo 19. Para deixar bem claro. E que esses ataques à família tradicional, que está dentro desse contexto da lição, que advém dentro dessa desconstrução da feminilidade, que faz parte desse tema da desconstrução da feminilidade bíblica, que está dentro desse tema da Igreja de Cristo, o Império do Mal nesse tema, e que nós estamos aprendendo a viver neste mundo dominado pelo Espírito da Babilônia, você aprende se quiser. Só que o que acontece? Muita gente vai buscar respaldo em outros textos, para poder abrir e dar legalidade às suas práticas. Quem assim o faz, está pecando. Agora, Deus, eu concordo, que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Isso também está na palavra do Senhor. Mas eu estou falando para quem está aí, já é conhecedor da palavra, e que a palavra tem se revelado a você. Não estou dizendo que a ignorância é legalidade para o erro, mas quem está não conhece, faz o que é próprio do erro, já está vivendo no erro, e a pessoa agora aceita o Jesus. O que a Bíblia fala? As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Não é assim? Quem está em Cristo agora, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo de número 5, se não me falha a memória, traz o texto aqui. 2 Coríntios, capítulo 5 ou 1 Coríntios? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, ó. Não, é 2 Coríntios mesmo, capítulo 5, versículo 17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Isso é coisa velha. Eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Então,
tudo fez novo, tudo tem que se fazer novo. A gente precisa voltar, né, onde a gente caiu, consertar e seguir conforme a vontade de Deus. Ninguém é obrigado, volta a falar, ninguém é obrigado a viver fruto da violência, tá? Mas você decidiu casar com ele. Você decidiu casar com ela, né? A legalidade bíblica da separação, né? Você pode estar lá, ela cá. Deus enxerga vocês uma só carne. Por isso você não se pode ajuntar com outro, porque quando você se ajunta, até mesmo como uma meretriz, como diz a palavra, você acaba se constituindo com ela uma só carne também. E agora, né, o que Deus uniu não separa o homem. E aí então o que acontece? E Deus uniu pelo sagrado matrimônio. Deus uniu ali, ele reservou esse processo do homem se unir ali. Foi Deus que determinou essa união. Quando o homem se une à mulher ali. Por isso que ele fez os sexos opostos. Então Deus tem participação nesse processo. Agora, a incompatibilidade de gênio. Às vezes a situação não parte para uma agressão verbal ou agressão física de um nível insuportável, né? Não estou dizendo que deve existir tolerância para isso, né? Tanto que a mulher aí, ela tem dentro da lei até um amparo para buscar os seus direitos aí, a sua proteção. Mas eu estou falando com relação às práticas da liberdade sexual, né, dentro dessa desconstrução da feminilidade, mas falando um pouco sobre os ataques da família tradicional, falando a respeito do casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel. E Deus me permitiu, me impulsionou a se aprofundar um pouco dentro desse tema, foi justamente para que você e eu tivesse aí essa oportunidade de ter isso esclarecido, e que muitas pessoas não têm, né? Acham que foi por qualquer maneira, entendeu? Então, se você não é o causador da separação provocada por prostituição, por adultério, mas você é a vítima, tá? A você é dado o direito de se contrair casamento, novamente, com uma pessoa que não tenha nenhuma outra complicação, tal qual essa que saiu, tal qual esse também, que pode estar saindo desse relacionamento como sendo causador da prostituição. Qualquer pessoa que se casar com ele vai se constituir também adúltero, tal como ele, tá? Por qualquer outro motivo que venha se separar, que não for por esse motivo, que fique sem casar, porque se casar vai se constituir adultério. Por quê? Porque Deus uniu, só separa o homem, tá bom? Não quer dizer que você é obrigado, ficou claro, né? Não é obrigado você ficar com a pessoa, e nem deve, que te maltrata. Mas isso não te dá legalidade, uma vez que você um dia já aceitou. Por isso que é importante a época do namoro. Tem gente que se precipita, acha que conhece e já vai casando, né? E depois, primeiro, segundo mês, né? O príncipe transforma de novo num sapo, ou a Cinderela se transforma num dragão, e aí quer se separar, sabe? Não só na aparência, ou não só nas atitudes, e achando que tem legalidade para isso. Não é assim que a palavra do Senhor ensina, tá? No princípio, Jesus deixou bem claro, não era assim. Quando ele deu, foi por causa da dureza do coração, porque o homem, ele não achava condições de perdoar. E aí então, ele permitiu, tá? Quando encontrasse essa situação de infidelidade dentro do casamento, né? Mas não foi assim. E se não foi assim, o Senhor estava dizendo para eles, né? A vontade do Pai não é essa, entendeu? Ou seja, temos visto aí que Jesus é maior do que Moisés. Jesus é maior do que a lei, né? Jesus é maior que todas as coisas. E aí, você fica com essa palavra se você quiser. Não quiser, apaga, deleta e viva as suas concupiscências. Porém, tenha ciência daquilo que está reservado para você, tá bom? E que infelizmente não é o reino dos céus. Pois bem, acredito que nós já falamos bastante aqui sobre esse tema do ataque, né? Eu quero voltar aqui. O tempo é curto, mas eu ainda vou dar sequência nessa parte, para que a ideologia do ativismo feminista
para a ideologia do ativismo feminista. Tá? Essa forma bíblica de matrimônio escraviza a mulher. Eu estou trazendo para vocês aqui em detalhe, né? Obriga o casal a ter relações sexuais apenas com seu cônjuge. Tiraniza os laços conjugais, que não podem ser rompidos. Nesse sentido, a visão marxista, é de desconstrução da família tradicional, promoção da liberdade sexual e a dissolução do matrimônio, tá? Então, a gente vê aí que é muito sério, né? Essa ideologia do ativismo feminista, tá? Mas aí você fica pensando aqui comigo, né? Frente a tudo isso que eu falei um pouco aí, inclusive trazendo aí detalhes da indissolubilidade do matrimônio, né? Aí você fala assim, pastor, eu não concordo muito com isso não. Então só tome cuidado, cara. Só tome cuidado, querido. Porque a ideologia do ativismo feminista pensa de igual modo você, elas não concordam. Porque acha que escraviza a mulher. Obriga o casal a ter relações só dentro do matrimônio, né? E tiraniza aí os laços conjugais aí, que não podem ser rompidos. Pode mesmo. Mas não há nada de tirania disso aí. É que as pessoas querem viver da forma libertina, né? Achando que a solução está agora na sua felicidade num outro casamento. Ao passo que, sabe, a escolha errada, né? Que ele promove as suas consequências, ela tem aí sim o amparo da parte de Deus de você se socorrer no Senhor, né? Você vai ver aí em outros ensinos, não dá tempo de trazer em detalhes aqui, que a mulher sábia, ela pode ganhar o seu marido para Jesus através do seu modo de agir. Agora, o que o sistema prega, eu não tenho o objetivo de ficar dessa forma não, e ela já parte por vamos separar porque a carta de divórcio está aí para isso. Infelizmente, a banalização do matrimônio tem sido uma das bandeiras aí desse ativismo feminista. E esse conceito, como diz aí a próprio comentário da lição, acaba exercendo uma influência muito grande nesse movimento feminista, de modo que esse ativismo radical tem rejeitado aí inclusive a maternidade, faz apologia ao aborto, e aí vai, considera ofensivo o papel da mulher como auxiliadora, como já comentamos aqui nesse tópico, e enaltece o quê? Enaltece a lascívia, né? O desejo pecaminoso, sabe? É terrível. Engaja-se pela luta de gênero contra os homens, enfim. O ser humano acaba se corrompendo e corrompendo o outro. É muito triste, muito triste.